Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso culto, à nossa reunião de hoje, domingo, dia 15 de novembro. Nós queremos convidá-lo a passar a próxima hora junto, meditando na Palavra de Deus e junto, crescendo por meio daquilo que a Palavra de Deus pode nos trazer para essa noite. Nós estamos estudando já há 2 domingos, falando a respeito do Espírito Santo. A nossa primeira mensagem, nós falamos a respeito de quem é o Espírito Santo, conhecendo o Espírito Santo. E nós falamos que o Espírito Santo é Deus, a palavra de Deus nos mostra isso, ele é a terceira pessoa da Trindade, ele é o próprio Deus que habita na vida do crente. Mas a ele nós não dirigimos as nossas orações. E se você quiser guardar uma frase que nós falamos na semana passada, foi que quando oramos, nós oramos ao Pai, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. E a semana passada, embora o assunto não tenha sido diretamente o Espírito Santo, nós falamos da plenitude do Espírito Santo na vida das pessoas. Pessoas que se sentem solitárias, elas podem ser plenas do Espírito Santo e viver uma vida feliz. E hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo e o crente. E nessa noite, então, eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns textos e também lembrar os irmãos que o Espírito Santo, sendo Deus, ele tem uma função específica em nossas vidas. Algumas pessoas confundem. Algumas pessoas acham que o Espírito Santo é um garoto de recado, ou um office boy, ou até mesmo o gênio da garrafa, né? Mas nós devemos considerar e entender que o Espírito Santo, ele opera na vida do crente. Nós já observamos, já falamos, e isso tem que ficar bem claro também, que o Espírito Santo, ele só faz morada na vida de uma pessoa que nasceu de novo. Quando uma pessoa passa pela experiência do novo nascimento, então ela passa a ser habitada pelo Espírito Santo. O novo nascimento é a experiência onde uma pessoa se torna filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Sem essa experiência de novo nascimento, a pessoa ela não tem nem condições mesmo de ser falada ou ser chamada de filho de Deus. Como já falamos também, e eu mencionei, fiz referência ao pastor Josafá Vasconcelos, um irmão pastor da igreja presbiteriana lá em Salvador. Ele costuma dizer que não se trata de uma maquilagem no camarim do diabo, ou seja, não se trata de uma mudança externa. Você pode até mudar de roupa, você pode até mudar o linguajar, mas se não houver uma experiência interna de novo nascimento, essa mudança que só o Espírito Santo realiza na vida da pessoa, você não pode e você não é um novo nascido, alguém que nasceu novamente. Então, somente pelo novo nascimento é que você passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Essa mudança, como o próprio nome já falamos, né? O novo nascimento, ela é tão dramática que o próprio Senhor Jesus Cristo, em João 3,3, quando ele fala com Nicodemos, ele diz isto. Olha o que ele diz. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, é dramática essa mudança. Não é uma transformação externa. Não é colocar uma roupa de crente, se é que crente tem roupa. Mas ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Também, 2 Coríntios 5,17, são textos que falam dessa nova vida. E 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo, ele diz assim: e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Então, é uma nova criatura. E novamente Paulo fala em Gálatas 6,15, ele diz dessa forma, Gálatas 6,15, pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a circuncisão, mas o ser nova criatura. Então não é a circuncisão, é algo externa, ela não é novo nascimento. Uma pessoa se torna nova criatura pela experiência de confessar Cristo como seu Salvador. Quando Adão e Eva, quando eles caíram em pecado, a morte entrou na criação. A promessa de Deus, ela se fez verdadeira. O Senhor Deus falou para Adão e Eva: quando do fruto comer, certamente morrerás. Daquele dia em diante, todos os nascidos de homem nasceram em pecado. A morte passou de pai para filho.
E assim passamos a necessitar do perdão dos nossos pecados. Novamente, lá em 1 Coríntios 15, 22, 1 Coríntios 15, 22, nós lemos: porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Jesus Cristo. Então, por Adão recebemos a herança da morte e por Jesus Cristo a vida eterna. Ainda Paulo fala em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós lemos o versículo dizendo assim, 5:12 de Romanos 5. Romanos 5:12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Então, a herança natural de todos, quando nascem, é o pecado. O pecado nos separou de Deus. O meu estado de morto espiritual, ele permaneceu assim até o dia em que eu fui salvo pela fé em Jesus Cristo. Minha vida, que outrora era dominada pela carnalidade, pelo pensamento impuro, uma vida que não considerava Deus nela. Assim como todos os demais homens e mulheres, nós éramos, como Paulo fala em Efésios 2, 1-3, filhos da ira. Novamente, abrindo sua Bíblia lá em Efésios, capítulo 2, versículo 1-3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então essa é a nossa realidade. Todo aquele que nasceu em pecado, separado de Deus. Então quando Paulo ele fala que assim como o pecado entrou por meio de um homem, e todos pecaram, como lemos lá em Romanos 5:12, é uma verdade incontestável. Desde Adão até os nossos dias, o homem busca se reaproximar de Deus. O homem tenta, da sua própria maneira, chegar até Deus. Adão e Eva esteceram roupas, vestimentas com folhas de figueiras, e podemos dizer que hoje boas obras, obediência e restritas leis de Deus são os tipos de roupas de figueira que os homens tecem para se aproximar de Deus. Mas elas são inválidas. Não se chega até Deus por meio das nossas próprias obras. Quando vemos a realidade, quando vemos essa realidade, quando isso nos chama a atenção, quando entendemos a nossa condição de pecador, condenado, merecedor do castigo de Deus, quem nos faz enxergar isso? Quem nos abre os olhos? É o próprio Espírito Santo. Olha lá, João capítulo 16, versículo 8-11. João 16, versículo 8-11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então é o Espírito Santo que faz o papel de convencimento. É Ele que transforma, é Ele que nos dá nova vida. É Ele que nos faz voltar a Deus, clamando pelo seu perdão. Isso é baseado aonde? Na obra do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Somente o Espírito Santo nos capacita a compreender essas verdades. Passado pelo novo nascimento, o Espírito Santo continuará a administrar nas nossas vidas. O Espírito Santo continuará a trabalhar na vida do crente. Não como um serviçal, como eu disse, como um office boy, como um garoto de recado, mas como Senhor em nossa vida. O Espírito Santo não é um servo na vida do crente. O Espírito Santo é Senhor na vida. É Ele quem nos capacita a obedecer a Deus. É Ele quem nos dá força para dizer não ao pecado e andarmos cada vez mais na presença de Deus.
Eu creio que todos já ouviram falar do fruto do Espírito. Esse fruto é consequência do novo nascimento. O Espírito Santo nos auxilia para que cada dia possamos deixar o velho homem de lado, deixar os maus hábitos para trás, moldando-nos ao caráter de Deus, moldando-nos de acordo com o caráter de Deus. Esse novo caráter que agora evidenciamos é chamado de fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, versículo 22 e 23. Os irmãos até conhecem de cor esse texto, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, o Espírito Santo, ele habita em nós e quer produzir fruto do que nós lemos aqui em Gálatas 5, 22 e 23. Podemos dizer que essa relação que Paulo menciona aqui é a identificação do autêntico crente, é o DNA do crente. Uma pessoa que tem essas características, ela revela que é filho de Deus. Essas qualidades de caráter na vida de um crente, ela se aperfeiçoa a cada dia. Ela se evidencia a cada momento. E à medida que a pessoa amadurece na fé, renunciando a si mesmo para agradar mais o seu Salvador, essas características vão se evidenciando em sua vida. É lógico, é uma batalha diária, contínua. Nós fazemos e realizamos através de atos pecaminosos aquilo que desagrada a Deus, as obras da carne. Mas o Espírito Santo nos auxilia e nos ajuda a manifestar aquilo que é obra do Espírito Santo. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela vai estar evidenciando o fruto do Espírito. E com isso em mente, vamos falar sobre quando o Espírito Santo passou a habitar na vida do crente, ou, num linguajar mais comum, falar sobre o batismo com o Espírito Santo na vida do crente. O batismo com o Espírito Santo. E há uma grande confusão aqui. Lá nós lemos o texto e nós vamos depois ler esses versículos lá quando João Batista fala a respeito disto. E há uma grande confusão a respeito do que significa, mesmo porque as pessoas elas falam do batismo com o Espírito Santo e com fogo. E muitos estão clamando pelo batismo com fogo. E nós vamos ver que isso nem correto é. Porque o batismo com fogo, como vamos ver, é juízo de Deus. Então, eu gostaria de, antes de mais nada, esclarecer que muitos irmãos queridos que estão atrás desse tal batismo, crentes sinceros, mas que estão equivocados a respeito desse assunto. Eu já vi pessoas falar que oram pelo batismo do Espírito Santo e estão buscando esse batismo. Mas esse batismo não acontece, não existe. Nós somos batizados com o Espírito Santo quando recebemos Cristo como Salvador. E não é um segundo batismo. Não evidencia isso, a Bíblia não evidencia esse fato. Mas vamos pensar a respeito disso. E apesar de muitos até dizer assim, não, mas eu tive uma experiência, eu orei a Deus, eu segui algumas regras, existem alguns passos que você segue em que você vai chegar até o batismo do Espírito Santo. Veja bem, as nossas experiências, se elas não são apoiadas ou validadas com a palavra de Deus, são equivocadas. As nossas experiências, elas muitas vezes dirão o contrário. Então, o que sentimos não pode validar aquilo que a palavra de Deus não ensina. Dito isso, vamos então buscar compreender algumas expressões que estão diretamente relacionadas com a ação do Espírito Santo e criarmos uma base sólida
para não confundirmos mais sobre esse assunto tão importante na vida do crente. Temos algumas expressões que se usa muito aí no linguajar cristão, no meio cristão, termos e expressões como batismo com fogo é muito comum, e não de agora, já há muito tempo. E nós precisamos entender o que é esse batismo com fogo. Quem é batizado com fogo? O que é o batismo com o Espírito Santo? E quem é batizado com o Espírito Santo? E quem é batizado com fogo? Lá em Mateus capítulo 3, quando fala do ministério de João Batista, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 3, versículo 1 ao versículo 12. Nós lemos assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelo, de camelo, e um cinto de couro, e a sua alimentação era gafanhotos e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém toda, a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. E eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, fruto digno do arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: Temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E sua pá ele a tem na mão, ele limpará completamente a sua ira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então esse basicamente é o texto que nós temos e que há muita confusão, especialmente com o versículo 11, onde diz que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo. E as pessoas estão buscando esse batismo com fogo. E, como eu disse, João Batista ele estava fazendo um trabalho, o texto diz isso, né? João Batista ele estava fazendo um trabalho de preparação nos corações do povo de Israel a respeito da necessidade deles estarem prontos para ter um encontro com o Messias que estava para vir, estava prestes a chegar. E aquelas pessoas se identificavam com a mensagem de João Batista e elas eram batizadas, elas se arrependiam porque o que estava acontecendo, e a pregação de João Batista é a respeito disso, as pessoas estavam negligenciando a promessa da vinda do Messias, já ignoravam, já esqueciam, já não se preocupavam mais com essa promessa. Então João Batista fala: olha, ele está próximo, o Messias está por vir, arrependei-vos. Então esse arrependimento de ter negligenciado que o Messias estava por vir é que João Batista está falando. Então eles foram batizados, reconhecendo na mensagem de João Batista a verdade pregada por ele. E assim, confessando seus pecados, foram batizados por meio de água. Esse batismo em água era uma forma visível de sua mudança de vida e transformação interior. Aquelas pessoas estavam prontas para receber o que estava para vir. Esse era o batismo com água, da qual alguns discípulos de João Batista informaram os apóstolos que eles haviam batizado. Lá em Atos capítulo 19, versículo 1 a 5, quando alguns discípulos de João Batista tiveram um encontro com a mensagem do Evangelho, olha a conversa que eles tiveram em Atos capítulo 19, versículos 1 a 5.
Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao qual lhes responderam: Pelo contrário, nem mesmo vimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que foste batizado? Responderam: No batismo de João. Disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que crescem naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E impondo-lhes as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo, e também falavam em língua, como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Então, esse texto aqui, clássico, de algumas cristãos que haviam sido batizados por João, por crerem na mensagem que João estava pregando. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né? Que João pregava o batismo de arrependimento, dizendo que eles deviam crer naquele que viria. E naquele momento, então, aqueles discípulos de João foram batizados no Espírito Santo. E nós não vamos entrar nesse assunto agora, mas as passagens que falam de pessoas que foram impostas as mãos, os gentios, os discípulos de João, que depois receberam o Espírito Santo, claramente para evidenciar a manifestação do poder de Deus. E depois disso, não se vê mais pessoas sendo crendo no Evangelho e recebendo o batismo do Espírito Santo à parte. Mas isso é um outro assunto. O que eu quero evidenciar aqui é que quando João fala desse batismo de arrependimento, o João fala desse outro batismo, o batismo que ele está anunciando de arrependimento, como eu disse, na mensagem de que eles haviam deixado de lado a promessa do Messias. E João então fala a respeito disso. E João diz que eles deveriam ser batizados, manifestando assim arrependimento por conta de terem negligenciado a promessa da vinda do Messias. E João então, no seu texto, ele continua no versículo 11, ele diz que Jesus viria e batizaria eles com o Espírito Santo e com fogo. Esse batismo que João menciona aqui, o batismo com fogo, é que muitos confundem, achando que é um batismo que o crente deve buscar. Mas o que significa esse batismo com fogo? Quando João Batista exercia o seu ministério, alguns enviados dos fariseus e dos saduceus, e é interessante, sempre é eles que aparecem, né? Eles estavam se misturando com o povo e faziam perguntas para testar João, talvez pegá-lo em alguma falha. Queriam que João tropeçasse em suas palavras ou em suas ações. Então, João Batista, conhecendo essas pessoas e os chamando de raça de víboras, João então fala para eles: olha, eu batizo com água, virá um que batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, enquanto João convidava as pessoas a fazerem um autoexame, esses homens fariseus, saduceus, seguidores do judaísmo, eles procuravam intimidar João a fim de minar essa autoridade com o que ele pregava, tentando desacreditar a mensagem de João diante do povo. Esses religiosos consideravam puros, porque eles eram filhos de Abraão, e João fala das pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão. Olha lá em João, capítulo 8, 39, quando Jesus tem João, capítulo 8, João 8, 39. Quando o Senhor Jesus Cristo tem um entreveiro entre eles, Jesus fala: então lhes respondeu, os fariseus falando para Jesus: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então eles se pegavam muito no fato de serem filhos de Abraão e se achavam puros e santos e não necessitavam de arrependimento, a mensagem que João Batista estava pregando. E João então, ele fala para eles que eles deveriam se arrepender dos seus pecados,
porque ele está batizando com água, mas Jesus viria para batizar com o Espírito Santo e com fogo. Eles não aceitavam a mensagem de João. João dizia e denunciava as tradições nacionais. Essas tradições, João dizia, olha, elas não vão ajudar vocês em nada no dia do juízo. Então, se você ler lá em João capítulo 8, o texto que nós acabamos de ler, o versículo 9, todo o texto, o Senhor Jesus Cristo, ele está debatendo com os fariseus a respeito disto. Os judeus, inclusive fariseus e saduceus, eles necessitavam de confessar os seus pecados. Eles necessitavam de suplicar pela graça de Deus e buscar o arrependimento por meio das obras que João estava advertindo. Eles deveriam reconhecer que o Messias estava por vir. E por meio daquilo que Deus já estava providenciando, que estava para chegar, por meio da obra de Jesus Cristo na cruz do Calvário, eles deveriam se arrepender dos seus pecados. E João então adverte esses homens ao arrependimento e que eles fossem batizados com água, testemunhando para as pessoas que eles reconheciam a negligência que eles estavam cometendo. E João fala, olha, façam isso antes que venha aquele que vai batizar com fogo. E esse batismo com fogo, que muitos confundem, achando que é um poder de Deus, um poder especial que Deus dá aos crentes. Não é isso. A palavra fogo que encontramos aqui significa julgamento. O contexto nos fala isso. Aqui em Mateus capítulo 3, nós olhamos no versículo 10, João fala da árvore que é cortada por não dar fruto. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois que não dá fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então João está falando de uma árvore seca, que não produz nenhum tipo de fruto, ela é cortada, e o destino de uma árvore que não produz fruto, depois de cortada, qualquer, é lançada ao fogo. No versículo 12, ele fala do trabalho da cega do trigo, onde o agricultor, após debulhar o trigo, pega a sua casca, que não serve para nada, e lança ao fogo. A sua pá ele tem na mão. Ele limpará completamente a sua ira, recolhendo o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o fogo, ele consome aquilo que não presta. Então, o fogo aqui, ele é julgamento. Outros textos bíblicos nos mostram isto. Revelam essa verdade. Nós encontramos aqui mesmo em Mateus, nós não vamos ler todo o texto, mas Mateus capítulo 13, versículo 24 ao versículo 30, quando o Senhor Jesus Cristo, ele está falando sobre o joio e o trigo, e ele diz no versículo 30, deixai crescer juntos o joio e o trigo até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, ajuntai primeiro o joio, atai-o em feixes para ser queimado, e o trigo será recolhido no celeiro. Então, novamente, aquilo que não presta será separado para ser queimado. Aí o Senhor Jesus explica isso para os discípulos no mesmo capítulo, nos versículos 36 ao 43, quando os discípulos queriam saber a respeito da parábola do joio e do trigo. Então o Senhor Jesus Cristo fala para eles no versículo 41 de Mateus 13. Mateus 13, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. A explicação da parábola do trigo e do joio. Ainda temos outros textos que nos falam também disso. O próprio Apocalipse, nós lemos. Vamos ver Apocalipse 14, versículo 14 a 20. Lembrando que o termo fogo aqui está falando de julgamento. E ali em Apocalipse 14, versículo 14 a 20, nós lemos: olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem,
tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora da ceifa, de ceifar, visto que a seara da terra já secou. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontra no céu, outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tem a foice afiada, dizendo: Toma tua foice afiada, junta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vidimou a videira na terra, lançou a grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue no lagar até os freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Mas olha o versículo 17. Saiu do santuário que se encontra no céu outro anjo, tendo ele mesmo também a foice afiada. Saiu do altar outro anjo, 18, que tem autoridade sobre o fogo. E esse fogo consumará aquilo que não presta para nada. E então, muitas vezes, pessoas, elas oram a Deus, rogando que o Espírito Santo venha batizá-los com fogo. Em suma, essa pessoa está pedindo julgamento divino. Na Bíblia, a palavra batismo significa completa imersão. Sendo assim, o batismo com fogo será a imersão total do corpo no fogo. E eu creio que essa não será uma experiência agradável. Pelo contrário, será uma experiência tremendamente dolorosa. Não existe erro de interpretação. Algumas pessoas querem espiritualizar esse texto de Mateus capítulo 3. Mas não existe uma outra exegese nesse texto. O que João quis dizer aqui é que o batismo com fogo representa o juízo final dos incrédulos. O destino deles é ser lançado no lago do fogo, conforme Apocalipse 20, versículo 14 e 15 nos fala, será lançado no lago do fogo. Alguns podem até refutar essa interpretação, alegando que João Batista estava fazendo uso simbólico nas expressões aqui, especialmente a respeito do Espírito Santo e do fogo. Mas nós podemos olhar que, em primeiro lugar, o Espírito Santo nunca é usado de forma simbólica na Bíblia. Não há simbolismo quando se fala do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, faz parte da Trindade, e ele não é de maneira nenhuma visto como um símbolo. Ele é uma pessoa. E também a expressão fogo, ela não pode ser tratada de forma simbólica. A Bíblia, fogo, o fogo é descrito na Bíblia como algo de castigo, um castigo real. Nunca é visto de maneira simbólica, é de maneira real. Novamente, abrindo lá em Apocalipse, agora capítulo 19, versículo 20. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores de sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago do fogo, que arde com enxofre. E também Apocalipse capítulo 20, versículo 9 e versículo 10. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago do fogo e enxofre, onde também se encontram não só a besta como o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, fogo nunca foi de maneira alguma
apresentado na Bíblia, ou de forma alguma na Bíblia, fogo é visto como algo simbólico. João Batista, quando se dirige ao grupo de pessoas, ali em Mateus capítulo 3, note que ao proferir essas palavras, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que João está dizendo aqui é que algumas pessoas ali seriam batizadas com o Espírito Santo por crerem no Senhor Jesus Cristo. E os discípulos lá que nós lemos em Atos 19, revelam isso. Aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. Foram seladas com o Espírito Santo. Mas outros, por recusarem a mensagem do Evangelho, serão batizadas com fogo. Esse batismo com o Espírito Santo não é um segundo batismo. Ele acontece imediatamente ao crer no Senhor Jesus Cristo como Salvador. Ele não acontece depois que somos batizados nas águas. Ele não acontece depois de uma busca incansável com dias de jejum e oração. O batismo com o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Ali em Atos capítulo 1, versículos, o texto também bastante conhecido de Atos capítulo 1, versículos 4 a 8, o Senhor Jesus Cristo instruindo aos seus discípulos, ele diz, e comendo com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele, de mim ouviste. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito tempo depois disso. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu Jesus, não compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis o poder de Deus ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aqui nós vemos a promessa do Senhor Jesus Cristo aos discípulos, quando ele diz que os discípulos aguardariam para ser batizados com o Espírito Santo após a sua subida aos céus. O que Jesus está dizendo aqui, em Atos, aqui o texto de Atos, capítulo 1, versículo 8, ele responde isso. A segunda parte de Atos 1:8 nos fala a respeito disto. O Espírito Santo, ele concederia poder, ele daria poder aos discípulos para eles testemunharem, iniciando em Jerusalém e conquistando o mundo com o poder do Evangelho. E é o que acontece até os dias de hoje. O Evangelho só é propagado e só alcança os confins da terra pelo poder do Espírito Santo. Então é muito claro a mensagem. Enquanto o batismo com fogo está reservado aos incrédulos, o batismo com o Espírito Santo é concedido aos discípulos de Jesus. O Espírito Santo concedeu o poder de Deus aos discípulos, porque sem esse poder nós não seríamos capazes de cumprir a grande comissão. Agora notem que Jesus disse apenas que seus discípulos seriam batizados com o Espírito Santo, mas nunca com fogo. Alguns podem dizer, mas se o Senhor Jesus Cristo mesmo disse que existe um batismo com o Espírito Santo, por que eu estou dizendo que esse batismo não acontece, não é um segundo batismo? Alguns podem alegar que existe um batismo com o Espírito Santo. Na verdade, o Senhor Jesus Cristo, quando ele foi levado ao céu, ele disse para os discípulos, aguardem a vinda da promessa. Naquele momento, mas depois daquele momento, todos os crentes, nascidos de novo, ao confessar Cristo como Salvador, recebem o selo, o batismo do Espírito Santo. Não existe um batismo secundário. Algumas pessoas sinceras perguntam para nós quando é que nós recebemos o batismo do Espírito Santo. Eles querem dizer o seguinte, você aceitou Jesus, você foi batizado nas águas, e o batismo do Espírito Santo, quando foi?
foi antes mesmo de eu ser batizado nas águas. Foi quando eu criei no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Nós temos que voltar às Escrituras para responder a essa pergunta. Quando nos perguntarem quando foi que recebemos o batismo do Espírito Santo, a resposta que eu dei é baseada no que a Bíblia diz. Atos, capítulo 2, versículo 1-4, diz que ao cumprir o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar, e de repente que veio do céu um som como o de um vento impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles como línguas como de fogo. Entre eles língua como de fogo. E passou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar outras línguas, idiomas inclusive, segundo o Espírito concedia que falassem. No dia de Pentecoste, ou a festa das semanas, feriado celebrado pelos judeus 7 semanas após a Páscoa, e 10 dias depois da ascensão do Senhor Jesus Cristo, aqueles primeiros crentes estavam reunidos nessa festa. Eles estavam obedecendo a ordem do Senhor Jesus Cristo de não deixar Jerusalém enquanto a promessa não fosse cumprida. E ali eles permaneceram até que a promessa do Pai fosse cumprida. E foi isto, naquele dia, que os crentes em Jerusalém ficaram cheios do Espírito Santo, sendo batizados com ele, recebendo por meio desse batismo poder para testemunhar a todas as nações. Com a ajuda do Espírito Santo, eles seriam capazes de representar e servir o Senhor Jesus Cristo em todo o mundo. Olha lá 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a versículo 16. 1 Coríntios 2, versículo 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sobre as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que o Espírito Santo nos capacita a conhecer a mente de Deus. E naquele dia, na festa de Pentecostes, aqueles discípulos que estavam reunidos ali, eles aguardavam a promessa de Deus quando, de maneira sobrenatural, alguns eventos aconteceram. Primeiro, um som de vento impetuoso começou. Segundo, apareceram línguas como de fogo que pousaram sobre eles. E terceiro, todos eles, sem exceção, ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar um outro idioma, um idioma que eles não conheciam, que eles não aprenderam. Falaram uma língua estrangeira, cada qual um idioma existente da época. Até que qual que é a novidade? A novidade é que aqueles homens nunca haviam aprendido tais idiomas. E eles falavam conforme o Espírito Santo concedia que falassem. E as pessoas ali, que nós vemos em Atos, começaram a identificar o seu próprio idioma, o seu idioma nativo, e se aproximaram daqueles homens. Deus não faz nada por acaso. Ele planejou na festa de Pentecostes para manifestar o seu Santo Espírito, porque era uma festa com uma multidão de pessoas. Pessoas
se dirigiam para Jerusalém de todas as regiões. Pessoas não apenas de Israel, mas gente do mundo todo estavam ali. A cidade estava superlotada. E foi testemunha do sinal de Deus. E ali eles começaram a ouvir a mensagem do Evangelho na sua própria língua. Observe que eram idiomas existentes, como eu disse, idiomas conhecidos, não um amontoado de sílabas ou sons incompreensíveis. As pessoas, identificando a sua língua materna, aproximaram daqueles que falavam e ouviam o Evangelho na sua própria língua. Outro fato interessante, embora de cada discípulo falasse em outra língua, a mensagem era uma só. Eles não estavam falando uma outra língua e coisas diferentes, pelo contrário, eles estavam falando idiomas diferentes, mas a mensagem era a mesma. Eles falavam sobre a grandeza de Deus. Atos 1:11, nós lemos isso, né? Que eles anunciavam as grandezas de Deus. Perguntavam, varões galileus, Atos 2:11. Atos 2:11. Tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falarem em nossa própria língua as grandezas de Deus, a mensagem era a respeito das grandezas de Deus. A mensagem do Evangelho é uma só. Nós não inventamos a nossa própria mensagem. Nós não pregamos a nossa própria mensagem. Pregamos a mensagem de Deus. E a grandiosa obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário. E a reação das pessoas que ali ouviram o Evangelho na sua própria língua foi imediata. Ficaram atônitos, perplexos, perguntando o que significava tudo aquilo. E o texto termina dizendo que alguns zombavam, dizendo que os discípulos estavam embriagados. E é nesse momento que Pedro então toma a palavra para anunciar o Evangelho a todos. E o resultado, nós vemos que no final da mensagem de Pedro, quase 3.000 pessoas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. Quando Pedro termina a sua mensagem, o texto diz que houve um acréscimo ali de quase 3.000 pessoas. O poder do Espírito Santo na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Naquele dia o Evangelho foi apresentado e foi apresentado ao mundo todo. Pela primeira vez, o mundo ouviu o Evangelho. O que Pedro pregou naquele dia, basicamente, versículo 14 ao 36, resumindo, Pedro pôde falar que, primeiro, Jesus Cristo é aquele que andou entre eles até poucos dias atrás e realizou milagres diante deles. Esse Jesus é o Messias prometido pelos profetas do Antigo Testamento. Pedro também disse que esse Messias foi entregue e morto, e ele permitiu que isso acontecesse para que se cumprisse o plano que Deus havia traçado muitos séculos antes. O Messias que foi morto porque Deus havia planejado que isso acontecesse. Também Pedro disse que Jesus Cristo, o Messias, ressurgiu vivo dentre os mortos, como Davi havia predito. Também disse que Jesus prometera derramar seu Espírito sobre seus discípulos, e por isso as pessoas podiam ouvir a mensagem de Deus na sua própria língua. Por fim, Pedro terminou o sermão afirmando que Jesus, o Messias, que foi crucificado, ressuscitou, agora estava sentado à destra de Deus. E como eu disse, o resultado dessa pregação foi que quase 3.000 almas se converteram ao Senhor Jesus Cristo. E foi assim que os discípulos, ao serem batizados com o Espírito Santo, deram início à pregação do Evangelho no mundo todo. Os acontecimentos de Atos 2 preparou o solo para a proclamação do Evangelho e alertar qualquer um que ouvisse essa mensagem da necessidade de confessar Jesus Cristo como seu Salvador. Se você aceita a mensagem do Evangelho, você é salvo. Se você rejeita a mensagem do Evangelho, você é condenado. É simples assim. Não há meio termo. Ou você aceita e é salvo, ou você rejeita essa mensagem, a mensagem da graça de Deus, e ao rejeitar, você estará
sujeito à condenação eterna. Sujeito porque enquanto estiver vivo, você pode se arrepender do pecado, mas a partir do momento que você morre, a condenação é certa. Não tem nada de diferente disso. A mensagem do Evangelho pregada naquele dia foi simples assim. Para concluir essa noite, a pergunta que podemos fazer é: as gerações seguintes, aquelas que vieram depois dos primeiros discípulos, elas não receberam o Espírito Santo? Sim, receberam. Elas recebem e recebem no exato momento que confessam Cristo como seu Salvador, quando seus olhos são abertos para a salvação de Jesus Cristo. E o que evidencia essa mudança de vida não é o falar em línguas, mas a transformação que ocorre nos seus corações, em nossos corações, nos fazendo nova criatura, manifestando o fruto do Espírito de Gálatas 5. Vivendo vidas diferentes da que vivíamos. Não é evidência de ser crente falar em línguas, mesmo porque essas línguas que falam não é manifestação do Espírito Santo. Deus permitindo, semana que vem nós vamos falar sobre essa questão de crentes buscarem pelo segundo batismo ou o batismo do Espírito Santo, e veremos que em nenhum lugar nas Escrituras Sagradas nós somos incentivados a tal busca. Por esse motivo, eu espero que você esteja reunido conosco. Deus permitindo, semana que vem já no culto, se não for presencial, um novo vídeo. Não marque nada na sua agenda. Esteja conosco na semana que vem. E vamos ver o que a Bíblia diz sobre o batismo do Espírito Santo e dom de línguas. Então, para resumir hoje, o batismo do fogo, que João fala, é condenação, é julgamento. E quando um crente ora a Deus pedindo que desça fogo do céu, ele está pedindo para que venha julgamento. E esse julgamento será feito lá no futuro, quando o diabo, seus anjos, falso profeta, o anticristo, todos os que seguiram serão lançados no lago do fogo. Quando você recebeu Cristo como Salvador, você passou a ter a morada do Espírito Santo em sua vida. Como já falamos na semana passada, o problema é que nós não permitimos o Espírito Santo manifestar plenamente em nossas vidas. Novamente, não com falar de línguas, não profetizando, mas manifestando o fruto do Espírito Santo. Amor, paz, bondade, longanimidade, domínio próprio. Isto é evidência do Espírito Santo agindo na vida de cada crente. Eu espero que você possa ter compreendido isso. E se você algum dia pediu para que Deus te batizasse com fogo, confesse a sua ignorância. E louve a Deus, porque você já está batizado no Espírito Santo por meio da conversão que se deu na sua vida. Se é que você já se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Se não, que você possa confessar Cristo como seu Salvador, sabendo que através do novo nascimento, você passa a ser morada do Espírito Santo. Vamos orar. Senhor, obrigado por Tua palavra. Ó Pai, que nesse texto, nesse tema que traz tanta confusão, possamos ser esclarecidos de que a grande bênção que recebemos de termos o Espírito Santo habitando em nós se deu quando confessamos Cristo como Salvador. Mas que nós possamos nos encher do Espírito a cada dia, sermos plenos dele, manifestando o poder do Espírito através das nossas vidas, por meio de palavras e ações. Abençoa-nos a semana, ó Pai, que vamos começar. Ajuda-nos em nossas atividades. Guarde e proteja o Teu povo. Aqueles que estão se recuperando do Covid possam estar se fortalecendo a cada momento. E os que não pegaram possam ser protegidos e guardados por Ti. Abençoe cada irmão, cada irmã. Abençoe a Tua família, ó Pai. A família que se reúne aqui na Vital Brasil. Pedimos em nome de Jesus. Amém.